E o meu convidado de hoje, na verdade, é o nosso diretor, editor, é quem grava esses quadros do Bate-Papo de Primeira. Ele é líder do Ministério de Comunicações aqui na igreja e normalmente é ele que faz todas as edições, que prepara todos os vídeos da igreja, né? Inclusive o bate-papo. Então nada mais justo que ele encarar esse desafio também de sair de trás das câmeras e participar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Renan Monteiro Teixeira. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. E aí, é mais tranquilo estar aqui na frente das câmeras ou estar lá atrás? Muito melhor lá atrás. Viu? O Renan faz esses desafios para a gente, né? De se inovar e de buscar utilizar todos esses recursos tecnológicos para levar a palavra de Deus até você, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, a gente tem se ajustado. E a gente tem percebido que o mundo não é mais o mesmo, né, Renan? Às vezes em quando você tira sarro que eu não sei mexer no Instagram, né? Que eu preciso aprender algumas tecnologias, né? O mundo não é mais o mesmo. A gente percebe que o mundo está em constante evolução e isso afeta diretamente a cultura de uma sociedade. Basta a gente olhar as tecnologias que existiam no passado e o estilo de vida que os nossos avós levavam. E as tecnologias que existem hoje e como isso afetou a nossa vida, né? Eu não sei se você consegue lembrar quando foi a primeira vez que você acessou a internet. Mas eu lembro que eu tinha 16 anos. Primeira vez que eu... E era aquela internet de escada, que ficava sempre Sim. demorado, Eu né? não lembro a idade que eu tinha, mas assim, eu fazia um curso de computação com meu pai. E eu lembro que só tinha um computador, que era do chefe lá, que tinha internet. E ele chamou todo mundo para ver a internet. E Era ele um, convidou um para mexer e ter era um acesso. Eu evento, já né? pulei na frente já. E a gente usava disquete, CD-ROM, lembra Lembro. dessas coisas? E as fotos, por exemplo, né? Quando a minha primeira filha nasceu, a gente tinha uma máquina fotográfica daquelas tradicionais, né? A gente tirava as fotos, depois mandava revelar, né? Tinha aquele filme preto, né? E aí descobria que umas saíram com o olho vermelho, outras saíram fora de foco. Depois compramos câmera digital, agora ninguém usa mais nada disso, né? É tudo no celular e já tira foto, já Nem as publica, já, digitais. Eu tenho a digital abandonada lá em casa, lá, gastei uma grana e e já quase não nem usa, usei. e não usa mais, né? Ninguém usa mais esse tipo de recurso, né? E os primeiros celulares, então? Você lembra? Então, eu estava lembrando disso. Eu fui um dos primeiros a ter um celular aqui que chamava Neon, da Nokia. Era ostentação. Era top. Eu lembro que eu tinha começado a trabalhar, e eu falei, eu vou comprar um celular. Todo o meu salário pelos próximos 10 meses assim, foi celular. Mas eu me achava na escola, ninguém tinha aquele modelo, era novidade, assim, era top, eu me achava. E a gente lembra que assim, os celulares eles tinham uma tela pequenininha, né? Aham. Era praticamente só para ligar e aí dava para mandar algumas mensagens, mas bem limitado. Tinha joguinho que era aquele da cobrinha e dos quadradinhos, né? Que a gente ia Que eu encaixando. quase zerei. Olha só. Você achou que tinha comprado um minigame? E era muito limitado, né? Na verdade, a Sim, gente tinha celular para poder fazer ligações. Hoje, quando a gente compra um celular, o que a gente menos se preocupa é se ele faz ligação ou não, né? A gente quer exatamente. ver todas as possibilidades que ele nos dá de facilitar a vida, né? Sim. E uma das coisas que a gente tem visto assim que está muito em alta nesse momento são as mídias sociais, né? Uhum. Tanto que as fotos que a gente tira, normalmente tira para publicar em alguma uma mídia social. Dificilmente a gente se preocupa em revelar fotos, Sim. né? A gente tira e já publica, né? Normalmente é assim. E a gente tem percebido que essa coisa da mídia ela está tomando uma proporção muito grande. Você acredita que isso é uma questão de uma necessidade do momento, por conta da pandemia, a gente está tendo que se obrigar a usar essas mídias, ou é uma realidade que veio para ficar? Na verdade, assim, ela já era uma realidade implantada na sociedade, né? Uhum, E as pessoas já estavam vivendo isso naturalmente. Ela surgiu com... As mídias sociais só são possíveis hoje por causa da internet, né? Que uhum. veio e se Tomou espalhou conta. pelo mundo, tomou conta, né? E as mídias sociais foram aparecendo. Eu estava pesquisando, a primeira que apareceu foi no ano de 95. Ninguém lembra de mídia social no ano de 95. Hoje em dia, na verdade, tem muitas redes sociais, muitas formas de você interagir com pessoas, né? Tem várias, né? Então, assim,
ela não digo que ela veio como uma necessidade desse momento, porque ela já estava implantada, Uhum, as pessoas já estão acostumadas com isso, já faz parte da realidade do mundo, né? Mas eu acredito que, por conta da pandemia, as pessoas tendo que ficar em casa isoladas, né, se intensificou o uso das redes sociais, uhum. né? Então, muitas pessoas que não usavam começaram a usar, eh, e assim, eles tiveram que fornecer muito mais conteúdo para as mídias sociais, porque o que você tinha para fazer em casa, né? Então, você ia ver vídeo no YouTube, mexer na Uhum. Netflix, Instagram, Facebook, LinkedIn, essas plataformas aí, né? Então, assim, ela já estava instaurada, já estava concretizada, agora ela concretizou ainda mais, e em mais pessoas que ainda não estavam tão afim, né? Mas se obrigaram a usar. O pessoal reclamou muito da pandemia, né? Mas já imaginou se tivesse tido essa pandemia quando não tinha Há internet? 10 anos O que a atrás, gente ia fazer da vida, né? já seria um sufoco. E a gente percebe assim, as igrejas, elas também estão se capacitando, né, se adaptando nessa busca de usar esses recursos para levar a palavra de Deus a mais pessoas, né, para poder ampliar essa ação da igreja. Qual que é a importância das mídias sociais para as igrejas? Não só falando de tempo de pandemia, porque agora na Sim. pandemia foi na verdade, os recursos que nós tínhamos disponíveis Uhum. para usar, né? A maioria das igrejas fez live, né, os cultos ao vivo, foi o que a gente pôde usar. Mas não só nesse tempo de pandemia. Qual que é a importância das mídias? Na verdade, assim, a nossa igreja, por exemplo, ela já estava entrando, já estava um tempo já nas Uhum, mídias sociais, né? Porque como eu trabalho com isso, eu estava entendendo essa necessidade. Hoje as pessoas, todas praticamente, estão em alguma plataforma, alguma mídia social, elas uhum, estão conectadas, né? É, Então, se você quer achar pessoas, você uhum, vai achar lá. Tanto que muita gente quer descobrir quem é tal pessoa. Vai no Facebook, vai no uhum. Instagram, rapidão você já acha, já vê Descobre a quem é. família, tudo, né? Uhum, Então, assim, as pessoas estão conectadas, as pessoas estão nessas mídias sociais. Então, nada mais fácil, muito maior acesso do uhum, que a igreja também se adaptar a isso e ir para as mídias sociais, né? uhum, Então, ela vai ter um alcance muito maior. Talvez você pense que não vai ser esse tão pessoal, né, tão íntimo, mas é a semente que vai estar sendo plantada. Em algum momento, aquela palavra vai chegar na pessoa uhum. certa, na hora certa. Né? Muitas vezes a gente joga bastante conteúdo para muitas pessoas e muitos acabam passando. Mas nós cremos no poder do Espírito Santo, nós sabemos que ele também está usando, através dessas palavras na internet, Uhum. para alcançar novas pessoas. Né? Então, É uma forma de semear é também, né? muito importante, com certeza. É uma das formas do ID, né? Uhum. Você está indo para todos os cantos. Porque vai ter gente querendo fazer missões só pela internet agora. É, não dá para. Uma coisa não substitui a outra, né? Não. Mas com certeza, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ir às nações, né? No máximo Paraguai, Argentina, Bolívia, né? Mas a gente sabe, nós temos, por exemplo, lives do Facebook que pessoas de vários países, inclusive, né, brasileiros que estão em outros países, têm Sim. participado com a gente. Então é um alcance que normalmente nós não teríamos, né? Sim, esses dias eu estava vendo, no domingo, eu estava assistindo, vendo os comentários ali da live do culto, e um primo meu lá de São Paulo, que eu não imaginava que um dia ele ia acessar Uhum, a nossa página aqui, estava uhum. assistindo, escreveu lá e estava assistindo nosso culto. Então, assim, Está é dando muito fácil. possibilidades, né? É muito Abrindo muito. fácil, vai para qualquer canto. E até aquelas pessoas que eram mais resistentes a essas mídias, elas estão aos poucos se rendendo, né? Talvez pessoas que não tinham o hábito de usar tanta internet, de usar mídias sociais, né? Pessoas que não tinham, né, nenhuma mídia instalada no celular, no computador, elas estão se rendendo a isso aos poucos por uma necessidade, né? Agora, você acredita que a pandemia acelerou esse processo de modernização, onde as pessoas estão se envolvendo mais com as tecnologias, porque isso ia acontecer de qualquer jeito, né? Mas eu tenho a impressão que a pandemia deu uma acelerada. Você acredita que acelerou? Sim, sim, com certeza. É, eu acho que, assim, na maioria das pessoas não mudou muito, né? A maioria das pessoas já estão bem envolvidas Uhum, nas mídias sociais. Talvez eu veja assim essa mudança maior em pessoas que não se envolviam, que não gostavam
meio que se Os obrigaram, tecnofóbicos, né? meio que se obrigaram a usar, então tiveram que aprender, se virar. Então, para essas pessoas, talvez foi maior. E também nessa área, assim, empresas, igrejas, tiveram que se mexer para realmente produzir algo para os seus membros, no caso, para os seus funcionários, né? Empresas tiveram que se adequar para ter reuniões, para continuar vendendo pela internet. Então, foi muito maior para essas áreas, eu vejo, né? Mas para as pessoas do dia a dia aí não foi tanto, mas também teve um acréscimo. Por exemplo, o YouTube e a Netflix tiveram que adaptar os seus filmes, tiveram que abaixar um pouco a qualidade para conseguir fornecer o material deles, Por porque conta da estava demanda, né? tendo muito acesso, as pessoas estavam todas em casa, iam fazer o quê? Né? Então, aumentou muito a demanda, eles tiveram que diminuir a qualidade para poder continuar Eu fornecendo. estava lendo uma pesquisa que parece que as compras online, elas subiram 300% nesse período. Sim. As pessoas comprando por sites, né? Aham. Fazendo encomendas, né? Subiu assim, 300% nos últimos 3, 4 meses. Eu vi um né? vídeo que eles mapeavam as compras por sinais, assim, né? Que eles têm acesso a isso. E assim, o vídeo acelerado de tempo do meio do ano passado para o dia que eles postaram lá, né? Foi crescendo, crescendo assim, de repente deu aquele boom, aquela explosão assim de compras pela internet, foi algo incrível. E você acha assim, que depois que tudo isso passar, que essa pandemia passar, vai voltar tudo ao que era antes? Ou a gente não retorna mais, o mundo não vai ser mais o mesmo? Não acredito. Eu não acredito que vai voltar como era antes. É claro que a gente já está num processo de diminuir, né? Cresceu muito o uso porque as pessoas estavam literalmente em casa. Então elas assistiam o YouTube o dia inteiro, Netflix, Instagram, Facebook o dia inteiro. Agora as pessoas estão voltando ao normal, estão trabalhando, né? Seus afazeres estão voltando para isso. Então o uso vai ser menor, mas as pessoas se acostumaram muito mais. Por exemplo, quem vende comida, né? Não vai sair mais dos aplicativos de entrega. Não vai, porque já se firmou. A nossa cidade não tinha o iFood. Já tem o iFood. Né? As empresas começaram a entrar. Então, assim, eu não digo que ela vai voltar, mas também não vai diminuir um pouco agora. Diminui, mas não retrocede completamente. Não vai voltar igual era antes. Por exemplo, um exemplo que eu vejo são as reuniões virtuais. Né? A gente aprendeu a fazer muita reunião sem sair de casa. Isso, para empresas maiores, por exemplo, diminui muito o custo, né? De reunir funcionário, de talvez ter que fazer algumas viagens. Né? Talvez, nesse sentido, também, essas reuniões, né, pelos aplicativos de reunião, provavelmente elas vão ser muito mais constantes agora do que eram antes. Né? Sim. Na verdade, assim, nas cidades grandes, Já era isso assim. já acontecia muito, né? Tem práticas em cidades grandes que para a gente é até meio absurdo, assim. Empresas que têm lugar para o funcionário dormir, enfim, é a realidade deles, né? E uma delas já era esses programas, já existiam, né? Agora, com a chegada da pandemia, em qualquer canto do mundo, as pessoas tiveram que se adaptar. Né? As empresas tiveram que se adaptar. Né? Então, eu acho que agora vai começar essa prática mais comum, Vai se tornar algo mais mais natural, né? natural, exatamente. E na sua opinião, qual que é a tendência daqui para frente dessa abertura das igrejas em focarem mais nas questões dos recursos de comunicação que a gente tem disponível? Olha, eu penso assim, tem muita igreja que quando chegou a pandemia, realmente assim não buscou entregar algo online, né? Por várias coisas, né? Sem condições financeiras, talvez, de investir, sem pessoal para fazer isso, né? É complicado. Não é fácil você ir entregar lives e tal. Então, eu acredito que muita igreja não fez e vai continuar não fazendo, né? Mas, assim, as igrejas que começaram, eu acredito que elas não vão parar mais, porque elas percebem o resultado positivo que dá. Né? Então, a tendência é isso crescendo devagar, eu acredito, devagar, mas aos poucos as igrejas, porque já estava esse processo. Com a pandemia, cresceu um pouco, né? Acelerou, né? Mas ainda assim, muitas igrejas não tiveram condições. Não estavam né? preparadas. Né? Não estavam preparados, porque precisa de mão de obra, dá trabalho fazer isso. Não é um negócio simples. Equipamento específico.
Exatamente, você tem que ter equipamento, você tem que ter tempo, você tem que ter ideias Uhum. para fazer. Porque a mídia social, todo mundo está lá, tem todo tipo de material. Tem muitas igrejas produzindo material de altíssima qualidade. Aí chega você querendo produzir algo que não vai ter tanta qualidade, talvez não vai trazer o resultado que você quer. Mas, então, precisa de qualidade também. Mas a pessoa, ela precisa começar. De Uhum. algum momento, ela precisa começar. E essas igrejas assim que talvez estão com dificuldade em se organizar nesse sentido, tem alguma dica que você poderia dar assim, para as igrejas que já estão começando a investir nessa área de comunicação, de mídias, mas que querem melhorar? Tem uma dica prática assim para ajudar as igrejas? Eu acho que a principal é a liderança da igreja, entender a necessidade, Uhum. né? Entender essa necessidade de entrar nas mídias sociais, no mundo virtual, e começar. E começar. Porque, na verdade, vocês vão encontrar várias barreiras, várias mesmo, que vão fazer você querer desistir o tempo todo. Né? Mas Uhum. se você entender a necessidade, a realidade que nós estamos hoje, né? Você tem que encarar elas e começar. Eu acho que o principal é começar com o que você tem. Uhum. Né? Agora, com o tempo, você vai adquirindo conhecimento. Por exemplo, quando eu comecei aqui, né, nem foi a pedido muito da igreja, dos pastores, mas eu já estava vendo a necessidade, apresentei a ideia para os pastores, eles gostaram. Então, eu comecei a fazer sem saber, eu fui pesquisando, não tinha quase nada de material para as igrejas, né, Uhum. ensinando o que fazer, como fazer para as igrejas. Então, estava muito difícil. Por exemplo, as lives, eu tentei começar a ter lives aqui na igreja muitas vezes, mas toda vez que eu ia pesquisar como fazer, o que eu precisava de equipamento, eu não achava. Aham. Não achava na internet. Era muito complicado. Conversei com algumas igrejas em outras cidades, pessoas que fazem live em outros estabelecimentos que não são Uhum. igreja, né? E assim, não conseguia algo prático ali, para eu pegar, correr atrás do material, do equipamento e começar. Então, muito difícil. Agora, por conta da pandemia, o que você vai achar de material na internet, te ensinando passo a passo Uhum. todo o equipamento, então assim, já é uma grande facilidade, você vai poder saber exatamente o que você precisa para começar. Então, já começa pesquisando. Se você vê importância nisso, começa a pesquisar, você vai achar o passo a passo, as orientações e começa. Hoje eu posso comprar isso, hoje eu posso comprar aquilo. Hoje eu tenho disponível uma pessoa ou duas pessoas. Começa. Com Uhum. o tempo a igreja vai se aprimorando e vai melhorando. E é importante a gente ver essa questão das tecnologias, dos recursos que nós temos na internet, como uma ferramenta que Deus tem nos dado nesse tempo. Porque às vezes a gente cria algumas barreiras, né, Renan? Sim. Porque a gente gosta de compartilhar receita, a gente posta foto, as viagens, discute política, a gente usa as mídias sociais para tudo. Parece que quando é em relação à nossa fé, a gente fica meio cauteloso, né? Cria algumas barreiras de compartilhar aquilo que a gente crê, de compartilhar a palavra da salvação. E eu gosto de lembrar, o tempo de Jesus não tinha nada disso, né? Nem microfone ele tinha. Uhum. Mas ele usava os recursos que ele tinha, né? Quando a gente estuda um pouco da geografia dos lugares por onde Jesus andou, quando ele sobe no barco e afasta um pouco o barco da praia, e então tem as montanhas em volta, ele cria uma acústica natural para falar ali para milhares de pessoas, né? Ali 5.000, 10.000 pessoas, eram os recursos que ele tinha. E nós, na verdade, agora temos recursos tecnológicos de sobra para Sim. pregar o evangelho, né? Hoje eu acho que só não teve acesso à palavra de Deus aquelas pessoas que estão realmente afastadas do mundo, porque a gente sabe que ainda existem lugares que não há energia elétrica, que não tem internet, que é uma realidade diferente. Mas onde há um sinal de internet, é possível que a palavra de Deus chegue, né? Sim. E a gente tem que aproveitar esse recurso. E às vezes a gente tem esses recursos à mão e a gente tem algumas barreiras. Eu queria compartilhar 2 versículos para te motivar a usar as mídias que você tem, a usar os recursos disponíveis para testemunhar a sua fé em Jesus, para testemunhar aquilo que Cristo tem feito na sua vida, porque como o Renan falou, são sementes. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Em algum momento essa semente vai encontrar um solo fértil e ela vai dar frutos em nome de Jesus. Olha o que diz
Salmos 96, versículo 3. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. Talvez você não viaje às nações, mas você pode, através do seu testemunho, através das mídias sociais também, não só no seu testemunho no dia a dia, no seu trabalho, com as pessoas que você se relaciona, mas através dos recursos que Deus tem nos dado, através da internet nós podemos fazer isso. E lá em Mateus 10, 7 diz, vão e anunciem isto, o reino do céu está perto. Nós sabemos que a volta de Jesus está próxima. O reino dos céus está sendo estabelecido na terra. E cabe a nós, como filhos de Deus, anunciarmos isso. E muitas vezes a gente tem criado barreira, né? A gente usa a internet para tantas coisas e não temos usado esse recurso para abençoar vidas, para dar testemunho do que Cristo fez na nossa vida, para expressarmos a nossa gratidão a Deus. E eu quero fazer um desafio para você que está nos assistindo. Você que tem alguma mídia social, você que tem Facebook, Instagram, WhatsApp, você pode compartilhar no seu status. Eu quero te dar um desafio de você compartilhar, assim que terminar esse vídeo, você compartilhar algo do que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe uma frase, compartilha um versículo bíblico no seu status, no seu story, no seu feed de notícias, mas coloca alguma coisa ali que represente o que Deus tem feito na sua vida. Coloca lá, Jesus mudou minha história, eu tenho salvação em Cristo Jesus, a vida eterna está em Deus. Tem várias coisas que você pode anunciar. Aproveita, vamos anunciar o reino de Deus. Eu quero te deixar esse desafio. Se você entende o amor de Deus pela sua vida, se você entende que o ide de Jesus, o proclamar o reino de Deus, também é uma missão sua, eu te convido a usar as ferramentas que você tem ainda hoje, para que o reino de Deus seja anunciado e seja estabelecido nessa terra. Então, use os recursos que você tem e fica o desafio. Assim que possível, coloca lá no seu status, coloca no seu story, algo do que Deus tem feito na sua história, na sua vida. Vamos testemunhar o amor de Deus sobre nós. Amém? Amém? Amém. E eu gostaria de orar, agradecendo também pelo Renan, pela participação, por ceder esse tempo. Eu sei que está corrido com edição de um monte de vídeo, né? Inclusive desse vídeo, que ele vai ter que editar depois. Mas agradecer por você encarar o desafio. Obrigado. Né? E a você que está nos assistindo, fica esse desafio de compartilhar o amor de Deus através dos recursos que Deus te deu. E eu quero orar por sua vida também. Se você puder fechar seus olhos agora, aonde você estiver, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós te rendemos graça. Te rendemos graças porque o Senhor cuida de cada detalhe na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos sustenta e o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. Obrigado, ó Deus, pelos recursos e ferramentas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que o teu reino seja estabelecido nessa terra, para que o evangelho seja pregado, para que possamos, ó Deus, anunciar as boas novas de Cristo Jesus, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelos recursos tecnológicos que temos nesse tempo. Ó Deus, nesse tempo de pandemia, onde ficamos impedidos de nos encontrar pessoalmente por tanto tempo. E as mídias sociais, os recursos tecnológicos que o Senhor nos deu, foram bênção nesse tempo. Nós podemos continuar compartilhando a Tua palavra, oramos juntos através de lives de oração, fizemos lives dos cultos, ó Deus, e nós te agradecemos porque isso foi possível que o Senhor nos permitiu. Te rendemos graças, ó Deus, e queremos te pedir perdão por muitas vezes desperdiçarmos o nosso tempo com coisas que não nos edificam, desperdiçarmos o nosso tempo com coisas que não trazem a glória do Senhor revelada sobre essa terra. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrua todos os dias, que as nossas mídias sociais, ó Deus, que os grupos que participamos, que os acessos que temos à internet possam glorificar o Teu nome também. Que possamos usar esses recursos com sabedoria para abençoar vidas e para sermos edificados também. Temos tantas possibilidades de ser edificados através de vídeos, de palestras, de palavras que vão transformar ainda mais o nosso ser. E, ó Deus, nós muitas vezes desperdiçamos essas oportunidades. Ajuda-nos, Senhor, a remir o tempo. E ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar do Teu amor em todo o tempo, inclusive nas nossas mídias sociais. Obrigado pela vida do Renan, que dispôs desse tempo para compartilhar dessa área que é a área de atuação dele, que é o ministério dele na igreja, que é a área que ele tem colocado todo o seu
conhecimento, o seu tempo, os seus recursos para abençoar, e nós agradecemos ao Senhor pela vida dele, pela sua família. E, ó Deus, eu também agradeço por cada pessoa que nos assiste nesse momento. Que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas e abençoe a sua casa, a sua família, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada um deles, hoje e para todo sempre, ó Deus. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Renan, pela sua participação. Obrigado. Deus abençoe. Não Valeu, foi tão ruim obrigado. assim, né? Não. Amém. E se esse vídeo abençoou a sua vida, deixa o seu like, comenta, compartilha, para que outras pessoas possam ser abençoadas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para você poder receber as notificações dos próximos vídeos, dos novos quadros que a gente ainda vai trazer. Deus abençoe a sua vida e até o próximo bate-papo, se Deus nos permitir.